galerinha apaixonada por cinema, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, tá começando mais um Arte 7 e hoje a gente vai deixar de lado aqueles nossos especiais sobre algum filme nacional ou internacional pra gente receber um convidado aqui bem especial que já fazia tempo que a gente não recebia ninguém aqui no programa, né? Para divulgar o trabalho dele, o Wagner, aluno do Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pelotas, aluno do 5º semestre. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Prazer estar te recebendo aqui. E deixa eu explicar para vocês aí de casa por que da presença do Wagner. Para quem gosta de cinema sabe que aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos por julho e agosto, a gente tem um festival de cinema de Gramado, onde acontecem premiações de curtas e longas nacionais, internacionais. É um grande prêmio do cinema. E o Wagner, mesmo sendo acadêmico, o curta que ele produziu dentro da universidade acabou sendo selecionado para o prêmio Assembleia Legislativa de Curtas Gaúchos, que é uma mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado, que aconteceu no domingo, né, dia 20. E o curta Bicha Camelô, Isso. Né? Que conta a história de uma drag queen, a Maitê Carraro. Então, Wagner, conta um pouco melhor pra gente dessa história. A ideia do roteiro era desse personagem. O roteiro surgiu com o personagem da drag queen mesmo. Só que mudou muito desde que surgiu até o que foi pra tela. Eu tinha pensado nessa personagem que ia ser uma drag queen que ia trabalhar no camelô. E só que eu mudei. Eu achei que ia ser uma personagem muito forte. Eu queria explorar essa transformação dela, até ser uma pessoa mais forte consigo mesmo. Então a história conta o personagem do Michael, que é ele mais retraído, por assim dizer. E aí ele vai evoluindo ao longo da história, conhecendo as outras pessoas que vão mostrando pra ele porque é importante se aceitar, porque é importante ser contente consigo mesmo no espaço de trabalho, no dia a dia. E é isso que vai mostrando ao longo do roteiro, vai mostrando ele conhecendo outras pessoas que vão conversando com ele, tornando ele mais forte, por assim dizer. E a ideia surgiu dentro de uma disciplina, né? Que se vocês vêm trabalhando durante o curso, vocês têm várias disciplinas que vocês começam a aplicar as técnicas do cinema, né? Conta melhor, assim, desde o princípio, qual disciplina que surgiu a ideia do... Todo semestre a gente produz um curta-metragem lá na faculdade. E a ideia surgiu por fora, mas a gente tem as cadeiras de roteiro para a gente desenvolver na faculdade. A ideia, assim que eu tive a ideia, eu conversei com o professor Bruno, que era um professor da faculdade. Ele é especializado no roteiro. E ele me orientou sobre como construir o personagem. Ele incentivou muito também na criação dessa história. E aí ela surgiu no 3º semestre, mais ou menos. A gente foi desenvolvendo ela. A gente teve a orientação da cadeira de direção de arte, porque tinha muito envolvido com a relação de como o universo ia estar em volta dele, expressando ele também. E a gente foi realizando no 4º semestre da faculdade, foi quando a gente realizou o curta-metragem mesmo. E daí ele ficou pronto e a gente conseguiu mandar para festivais. Esse tema está tão em alta, né? Falar de representatividade do mundo LGBT e de drag queens. A gente tem um bom exemplo que é o Pablo Vittar, né? Pablo Vittar, que é cantora, que está estourando, que está aparecendo constantemente na mídia. E foi a partir disso assim que tu quis trabalhar essa questão de identidade, de gênero, de autoaceitação, né? Porque a tua personagem ela está inserida num meio social que é um pouco difícil trabalhar a aceitação. E também a gente sabe que no universo LGBT a gente passa por processos de autoaceitação, né? Como é que... Sim, eu tinha pensado também no universo do camelô, porque eu queria uma coisa que fosse mais urbana mesmo. Eu queria muito da relação dela com a cidade. Muito popular, assim. Tem a relação dela com o camelô, do personagem com o camelô, ele no mercado, onde ele é chamado a atenção. Festas, vida noturna. E sim, tá tendo essa exploração da cenário LGBT, acho que muito pelo contexto político que a gente está vivendo também, que são essa luta por identidade entre várias questões e vários movimentos sociais que estão querendo reivindicar essa identidade. E toda essa questão de que LGBTs ainda estão sendo excluídos, ainda estão sendo odiados, então acho que é muito bom, é muito fundamental que esteja a mídia explorando positivamente, esteja audiovisual, cinema lutando
por essa identidade mesmo. E tu também usou a inserção de personagens reais, né? Dentro desse contexto do teu personagem. Por quê? A gente teve essa conversa no festival mesmo, na mesa de debate depois do filme. É porque eu acho que o cinema serve muito para mostrar a realidade, para fazer política também, para lutar por direitos e para lutar por realidades. E eu pensei que se não fosse, que eu não ia ser tão capaz de contar uma vivência que não é muito bem minha. Tem outras histórias, tem outras vivências. E eu achei que pelo documentário, por deixar as pessoas falarem por si mesmas, pela drag queen falar sobre essa vivência dela, por a Erika falar sobre a questão racial também, que é muito forte no meio LGBT também, o preconceito. E que, como eu queria abordar esses temas, mas eu não ia ser capaz de abordar tão bem quanto as próprias pessoas, eu quis deixar que eles pudessem falar a história de vida delas, pudessem falar o processo que eles tiveram, para ajudar tanto na personagem, para ajudar como qualquer pessoa que pudesse ver o filme e se identificar com vidas diferentes. E aí, quais personagens da vida real que tu trouxe? Uma delas foi a drag queen Abigail Foster, né, que é o Gengis Khan Pereira, do curso de teatro que faz a Abigail, e quais os outros personagens que tu trouxe? A Erika, que é uma estudante das artes, é uma amiga que eu fiz assim também, tipo, nessa vivência em Pelotas, e falou sobre a questão racial, e sobre a questão da identidade de gênero também ao longo do desenvolvimento dela. Também trouxe o Giovanni, que é um amigo meu que faz design aqui na FEPEL, e ele é o primeiro que aparece, assim, ele é mais exploração do dia a dia, ele tá lá no mercado e conhece o personagem no filme. E é que ele conta esse relato de como foi a primeira aceitação para ele. São discursos diferentes. O Giovanni traz essa coisa da primeira aceitação, a Erika fala sobre essa questão tanto da aceitação como enfrentar preconceitos, como enfrentar uma sociedade que é preconceituosa. E a Abigail também tem esse discurso de aceitação, mas mais pela transformação também, pela transformação que pode se ter ao longo dessa... Pela drag queen. E tu resolveu usar não atores, né, para os personagens. Por que dessa escolha? Tu queria também, por causa dessa realidade, tu queria tornar cada vez muito mais real? É um curso universitário, né, então foi muito do processo foi aprendizagem. Toda a equipe, a gente estava aprendendo conforme fazia. Eu acho isso muito especial também, foi essa aprendizagem que a gente teve fazendo o filme. Eu trouxe um amigo que é o Felipe, ele ajudou a gente a preparar os atores. E o Matheus, que interpretou o Michael, era um que a gente teve que preparar muito, porque ele nunca tinha atuado. Mas eu escolhi ele porque eu sabia da história de vida dele, eu sabia que ele tinha passado por um processo de aceitação. E ele era uma pessoa muito mais solta agora. Então a gente teve esse trabalho de tornar essa pessoa que era muito mais feliz consigo mesmo. E, de certo modo, fazer ele se sentir mais, de novo, encolhido, fazer ele pequeno em relação ao mundo, porque ele tinha que se desconstruir ao longo do filme também. Então isso é todo esse trabalho de pegar essa pessoa que já tinha uma vivência positiva e tentar esconder ela de novo, tipo, reconstruir ela para depois ela se desconstruir. Para depois extrovertir. E aí vocês usaram como locação principal o Pop Center do Camelô aqui de Pelotas. Como é que surgiu essa parceria? Vocês precisam de permissão, sim, né, para adentrar lá, e como é que surgiu isso? Eu tive a ideia do Camelô baseada muito no Camelô da minha cidade. De onde é que tu é? Eu sou de Bagé. De Bagé? E porque é um espaço bem urbano, assim, e daí a gente, gravando na FAPEL, a gente teve que usar as locações de Pelotas, principalmente. Então eu tive contato com o Camelô de Pelotas, e a gente conversou com o responsável do Camelô, e a gente conversou com a Natasha, que é da Tata Capas, que foi que permitiu a gente usar a locação, e eles foram super receptivos, assim. E foi engraçado porque, como a gente não podia muito atrapalhar o fluxo do espaço, a gente tinha que trabalhar no filme num período muito pequeno ao longo dos dias. A gente gravava das 6 da manhã, mais ou menos, até umas 8, 9 horas. Então todo dia que a gente ia gravar no Camelô, a gente acordava super cedo, tipo 5 da manhã, coisa que a gente não estava acostumado. Ia lá, gravava por 3 horas as cenas que precisavam até o próximo dia. A gente fez tipo umas 3, 4 semanas acordando cedão, assim, pra fazer esse trabalho. E aí, quanto tempo durou? 4 semanas nesse processo todo de gravação? A gente alterava, tipo, eu acho que era quase certeza que era tipo terças e quintas-feiras a gente gravava no Camelô,
E daí, os outros dias a gente ia gravando em outros espaços. A gente usou as vulvas, as gurias foram super receptivas aqui, que é uma casa cultural. Elas foram super receptivas pra gente gravar lá, a gente gravou lá numa tarde. A gente gravou também no mercado, a gente gravou uma cena que é a Maitê montada andando pela rua, então a gente gravou ao longo da praça e do mercado público, e a gente eu queria muito ver essa reação de como seria o público vendo essa drag queen na rua. Exatamente o que eu ia te perguntar, e como é que foi a reação do público, porque a gente, como tu falou, é uma cidade muito preconceituosa, porém tem muitos LGBTs, tem muitos movimentos LGBTs dentro da cidade aqui em Pelotas, mas infelizmente ainda é uma cidade muito preconceituosa, onde a gente vê, né, casais LGBTs e que não é muito bem aceito pela sociedade. Como é que foi a recepção daquilo? O filme teve esses 3 espaços, o documentário, a ficção e o espaço da performance, eu gosto de chamar assim. E no espaço da performance a gente colocou a Maitê montada na rua, e a drag dela é uma coisa muito expressiva, ela não tenta usar apenas coisas que são consideradas femininas, então ela tem essa construção mais mútua. A gente foi pra gravar no mercado público, e ali na volta, na praça, e ela fazendo umas performances, dançando. E foi muito engraçado, porque conforme a gente andava na rua, eu queria ver tipo, as pessoas olhando pra gente, olhando pra ela. Mas eu acho que também um pouco pela câmera estar presente, as pessoas fugiam por causa disso. Sim, causa um estranhamento, né? O público, ele se assusta. Aí teve um momento que a gente deixou a câmera um pouco mais escondida, só deixou ela dançando. E nesse momento teve gente que tive um casal de senhorzinhos que falaram tipo, ai que linda pra ela. Mas também teve gente mais jovem que xingou. E e é muito engraçado, porque a gente pensa, tipo, pessoas jovens vão ser mais aceitáveis. E assim, tipo, xingaram. E um casalzinho de pessoas mais velhas falaram, ai que linda, que coisa bonita. Então, tipo, também tem essa coisa que sai um pouco do que a gente espera. Mas foi um processo bem interessante de fazer isso. E nesse processo de inserção que vocês tiveram dentro do mercado, tu também resolveu buscar inspirações para os personagens? Os personagens reais dali de dentro? Como desse assim? Contato? Quando você foi para dentro do camelô, tu resolveu também buscar alguns personagens dali de dentro do cotidiano, inspiração para os personagens do teu curta? Então, tem um cliente, um amigo dela que aparece no filme, mas o camelô foi muito mais pelo espaço do que pelas pessoas. Antes de fazer o filme, eu fui conversar para saber se existiam pessoas que se identificavam com a história do filme, e eu tive relatos de amigos contando de outros espaços que tem essa convivência, tipo uma pessoa que é gay, que é lá e que é ignorada, que ignora esse fato de ser gay, mas pergunta, como é que foi a da noite? Saiu com uma guria? Ele fala, não, eu saí com um guri. Então, não no espaço em si do Pop Center, eu não fiz muito essa pesquisa, mas eu tive relatos de pessoas falando que é uma realidade que se percebe em outros ambientes. E quanto tempo, assim, depois de gravação para finalização, edição, demora um tempinho, né? Foi bastante demorado, na real. Como a gente gravou no período das greves, como a gente gravou nesse período de greve, a gente esperou o retorno do semestre para finalizar, montar, porque a gente precisava desse apoio da faculdade também. Então, desde que a gente gravou, a gente terminou de gravar por novembro, finalzinho de novembro. A gente começou finalzinho de outubro, assim. E aí pra montar mesmo, a gente levou março, abril pra... Não, mentira. Abril já era as férias, né? Abril, metade de abril foram as férias e depois começou o lançamento. Fevereiro e março, assim, pra montar. E depois fazer toda a edição do som, arrumar algumas coisas das cores e fechar mesmo a montagem. Então foi um pouco mais demorado. Aí o filme ficou pronto mesmo pra lançar adiante em maio, eu acho. E que suporte que o curso da UFPEL dá, além equipamentos, tudo assim? A gente recebe a orientação dos professores, eles vão falando o que acharam que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser mudado ou não. A gente recebe apoio de equipamentos pela faculdade, eles fornecem luz, câmera, equipamento de som, mas além do apoio da faculdade, foi muito o apoio das pessoas que eu fui conhecendo em Pelotas mesmo. O Portela que fez o som, o Gabriel Portela, ele é da música, ele tinha equipamento de som, então a gente ia pra locação com o computador dele e os microfones que ele tinha em casa pra fazer o som. A luz, eu tive a ajuda da Luísa Planella, que é uma fotógrafa aqui em Pelotas,
E Nossa ela... parceira aqui na TV também, às vezes nas produções. Sim, e ela ajudou a gente a ter os equipamentos de luz, que foi muito fundamental pra gente conseguir gravar, né? Porque Sim. a câmera precisa muito de luz pra conseguir captar a Exatamente, imagem. vocês às vezes gravavam no início da manhã, É. a luz é meio... E também não tem muita iluminação lá no Pop Center, dependendo da Sim, gente, é como a bem gente fica. escuro. E aí a gente usou muito equipamento dela, que nos ajudou muito a conseguir o resultado. A gente teve, aí a locação, a gente teve o Las Vulvas, o Divas permitiu que a gente usasse a casa para fazer toda a cena da festa, que tem até um conflito, acho que o conflito mais explícito no filme acontece na cena de festa. E foi todo esse apoio que a gente foi tendo ao longo das parcerias na cidade mesmo. E aí, então é liberado, o curso libera vocês buscarem outras parcerias por Sim. volta de colaboradores de outros cursos para o teatro. E o bom tipo, daqui em Pelotas é que como a gente tem contato também com o curso de teatro que tem aqui na cidade. E é muito incrível, tipo, a faculdade desse apoio, agora a faculdade está completando 10 anos, o curso de cinema aqui da FAPEL faz 10 anos esse ano. A gente tem esse apoio também para a gente realizar esses temas que precisam ser explorados, né, eles darem esse retorno. A universidade cumprir com o papel dela, né, social, de falar de temas. E quanto tempo tem o produto? Eles têm 17 minutos. 17 minutos. E aí depois de pronto vem aquela aspiração de mandar para os festivais, né? E aí foi onde aconteceu de ser selecionado para o Festival de Cinema. Mas aí que conta, de onde é que surgiu essa vontade de mandar para o festival, essa aspiração maior de tentar? Bom, a questão do fazer um filme rodar aqui no Brasil, tipo um curta, ou mandar para o festival que faz ele ter audiência, né? Faz as pessoas começarem a ficar interessadas. Então a gente ficou muito feliz de ter sido selecionado para o Festival de Gramado. Aí a gente foi lá concorrendo com outros curtas incríveis da região, daqui do estado. De 125 produções inscritas, são 18 selecionadas. Uma delas estava Bicha pra Bom. E tinha outras produções incríveis. De várias temáticas ou dentro do... Não, de várias temáticas. Teve um curta que era sobre essa questão da política das ocupações. Teve um curta que explorava a questão da mulher. Também teve um outro curta que mencionava um pouco sobre a questão LGBT, mas não era o foco. Então, tipo, todas as curtas gaúchas ter sido selecionado foi incrível. A gente foi lá e conheceu outras pessoas também que fazem audiovisual. Dentro desse universo. E que também, tipo, estão essa questão de querer lutar, porque o audiovisual também, fazer audiovisual cinema é muito luta aqui no Brasil. Conseguir apoio de editais, ou conseguir apoio de... É um cenário muito difícil, né? O cenário artístico num todo, dentro do Brasil, ele é bem complicado. Bem complicado. E daí eu quis mandar para o festival para ver se as pessoas recebem. E foi muito bom ver que as pessoas estavam gostando do filme, ver que pessoas se sentiram identificadas, que tinham interesse pelo produto. E também eu ainda tenho intenção de, assim que passar um tempo, porque tem esse período de janela fechada, que é para mandar o festival, conseguir mandar ele para a internet para ver ele receber um público maior, para as pessoas verem ele. Para disseminar mais, né? E ter esse contato se as pessoas estão se identificando com ele. Que é o que acho que o mais importa, é saber se o filme está chegando no público realmente. E como é que tu soube que ele tinha sido selecionado? Foi muito engraçado. Ficar se cuidando sempre ali, ou mandou e seja o que Deus quiser. Foi como eu mandando para alguns festivais e final de semestre, faculdade é muito corrida pra gente conseguir cuidar de tudo. Então eu mandei, aí esperei um tempo, eu não fiquei cuidando, eu nem sabia na verdade o dia direito que ia sair o resultado. Aí eu estava chegando em casa, recebi uma mensagem de um colega meu falando, parabéns. E eu, parabéns pelo quê? Aí meu aniversário. E daí, eu fui ver várias pessoas, aí eu fui ver que saiu na página do festival e foi quando eu percebi que, a gente foi selecionado, que coisa incrível. E foi uns dias muito loucos, assim, porque eu recebi vários parabéns, realmente parecia um aniversário. Sim. E foi uma sensação muito louca, assim, de ver que deu um pouco de resultado. Deu certo. Deu certo. E aí o festival foi agora no final de semana, né? Sim. Dia 20, domingo. E como é que foi lá? Conta um pouco pra gente. Foi essa experiência de conhecer todos os realizadores audiovisuais gaúchos, os outros universitários também, tem gente da PUC, de outras faculdades. E ter esse contato com o público mesmo, ter contato com pessoas falando que gostaram, ou também as críticas e falar, podia ter sido arrumar tal coisa. Mas foi em geral muito positivo. Críticas construtivas. Sim.
Mas no geral foi muito positivo. Teve uma crítica do jornal, falou que ele foi inovador na questão de gênero, também porque muito elogiaram essa questão que o filme mistura documentário com ficção. Sim. Que o documentário é parte fundamental também para a história se contar. Porque o documentário geralmente ele tem aquela linguagem mais do real, né? E como é que era o evento em si? A UFPE, ela deu apoio pra ti? O festival dá apoio pra gente, ele dá estadia, dá o transporte a partir de Porto Alegre, e com a UFPEL, no domingo, levou um ônibus com parte da equipe, com estudantes, para conhecer esse evento. Então, foi um evento muito grande, é meio surreal, assim, para participar da primeira vez. Dentro do Palácio? Os curtos gaúchos passam no Palácio e tem as mesas de sala de debate que em outro hotel, assim. E é um evento muito grande, porque a gente não tá, sei lá, tipo, eu nunca tava esperando algo assim. Já tinha ido no festival, já tinha participado? Não, eu já tinha ido em Gramado, mas eu nunca tinha... Só de turista. Mas eu nunca tinha participado do festival, e daí tem todas, tipo, essa organização deles e o apoio deles com o transporte, com comida, com a atenção que eles dão com a gente. E tem várias câmeras filmando, tem gente querendo conversar com a gente. E realmente essa resposta do público, que é o que mais louco lá. As pessoas preferem falar e gostaram, né, dar os parabéns, ou falam que querem ver mais produtos assim. Acho que é o que mais mexe com a gente. E quais são as aspirações em cima do Bicha Camelô? Tu pretende transformar ele no teu projeto final do curso? Ou só mandar para os festivais e depois criar uma coisa nova, mais ou menos parecida? Não, o Bicha foi um roteiro, ele tá fechado. Ele em si não vai, tipo, agora é mudar o festival, não vou, tipo, criar alguma coisa a partir dele, não vai virar um longa, coisa assim. Mas a gente dá pra criar um canal no YouTube e lançar, porque ao longo das gravações a gente fez outros documentários, outras entrevistas de pessoas com outras vivências LGBT também. Pessoas trans, pessoas com a questão de gênero não binário. E outras vivências, pessoas bissexuais, outras vivências também de gay e lésbica, e a gente fez esses relatos que a gente queria lançar depois pra internet, para mostrar outros pontos de vista, outras vivências. Então acho que do Bicha o que vai se expandir um pouco mais é isso, esses outros relatos que a gente captou. E com ele é mandar para festival, torcer que entrem mais coisas e que as pessoas vejam e também, tipo, resposta, saber, tipo, se as pessoas estão gostando, se estão se identificando com ele. E estava me contando um pouco antes da gente começar que está no processo de tradução, que você está pensando em mudar para festivais internacionais. Sim. Quais que tu pensa? Tem muito... a gente está fazendo essa busca, na verdade, dos festivais internacionais, mas o bom é que tem muito festival que é focado na questão da diversidade. Tem o Festival Gaúcho também, que a gente está pesquisando, que tem essa questão da diversidade como foco nele. Então a gente quer mandar para todos esses festivais que fazem diversidade, que podem receber esse tipo de produto. Então a gente está botando agora legenda em inglês, legenda em espanhol, francês, daqui a pouco estou procurando gente. E para conseguir mandar para fora mesmo também. E também testar essa recepção lá fora. Então, Wagner, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Sucesso com o teu curta, sucesso na carreira de cineasta. E a gente vai encerrar o Art Set de hoje com um trechinho, já que a gente não pode exibir todo o Bicha Camelô por conta dos festivais. E você sabe que o nosso encontro marcado para falar sobre o mundo do cinema é toda quarta às 10 da noite aqui no canal 20 da Blue e 23 da NET ou em tempo real pelo site www.conecta.tv.br. Até quarta que vem. Beijo. Tchau. Tchau.
Aceite no tempo que você tiver que se aceitar e passe pelas fases que você tem que passar com calma, devagar. Tenha muita força, porque não é fácil, é muito difícil, mas acho que no final vale a pena. No final de tudo vale a pena. Ser feliz é, acima de tudo, o mais importante. Ter se ligado a essas coisas e se empoderar, enfrentar essas situações mesmo, jogar os privilégios das pessoas na cara delas, é uma parada que é bem delicada, mas é necessária, né? E a gente vive numa sociedade que tá toda errada, sabe? E se ser normal é ser como eles, que são machistas, homofóbicos, racistas, transfóbicos, lesbofóbicos e toda essa porra, eu prefiro não ser normal, eu prefiro ser um monstro.